Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no MA Trader. Eu sou o Miguel e hoje nós vamos aprender a vela de força. Então vem comigo que eu vou te ensinar a identificar, a marcar e a operar a vela de força, que é a confluência mais forte que temos no operacional. Antes de identificar uma vela de força, nós precisamos saber identificar um topo ou um fundo. E o que é um topo? É uma dupla de cor diferente, onde a verde fica na esquerda e a vermelha fica na direita. E aqui não importa o tamanho das velas, não importa se elas têm pavio ou não. Se elas tiverem pavio, a gente vai marcar o que aqui? Vamos supor que tenha pavio aqui no fechamento da compra e pavio na abertura da venda. Não importa o tamanho deles, a diferença de tamanho, não, nada. Você só vai marcar o que aqui para identificar esse topo. Vai marcar aqui a ponta do pavio do fechamento da compra. Vai marcar aqui a ponta do pavio da abertura da venda. E a abertura da venda aqui, ó. Essas três marcações é fundamental para identificar uma vela de força. É com elas que a gente precisa trabalhar. E o que precisa acontecer aqui para ter a vela de força? A vela que vai romper este topo, ela precisa obrigatoriamente estar abaixo da terceira linha, ou seja, abaixo da abertura da venda. Se ela estiver aqui, ó, não nascer aqui, não tem problema. Importante ela estar abaixo. Mas vamos seguir pela lógica do mercado, né? Como a venda finalizou aqui, vai vir uma compra daqui. Ela pode vir sair daqui e romper aqui as três marcações. Ela precisa romper obrigatoriamente as três marcações para ser a vela de força. Ou ela pode travar, bater aqui e a próxima nascendo abaixo da terceira marcação. Tem que nascer abaixo. Se ela nascer exatamente na linha, não vai ter vela de força. Ela precisa estar abaixo, nascer abaixo e romper as três marcações. Isso aqui vai definir a vela de força, mas falta um último passo, uma última informação importante. Precisa confirmar com uma vela da mesma cor do rompimento, ou seja, mais uma vela de compra aqui. Para confirmar, precisa, por obrigação, ter esta vela aqui confirmando a vela de força. E não importa, tá? Se a vela aqui rompeu, deixa pavio na abertura, se ela deixa pavio no fechamento, se a confirmação deixa pavio na abertura, se deixa pavio no fechamento, não importa. O que importa para definir uma vela de força é identificar um topo, no caso uma vela de força de compra, você precisa identificar um topo, e a vela de força de venda você identifica um fundo. Mas aqui, como é uma vela de força de compra, precisamos identificar um topo dessa maneira aqui. Vai marcar a ponta do pavio do fechamento da compra, a ponta do pavio da abertura da venda e a abertura da venda. Essas três marcações têm que ser rompidas, caso tenha pavio. Então aqui rompeu as três marcações e confirmou na próxima vela. Precisa confirmar na próxima vela uma vela da mesma cor do rompimento. Então é dessa seguinte forma que a gente identifica uma vela de força. Primeiro, para ser uma vela de força de compra, a gente identifica um topo aqui. Identificou o topo, pronto, fez as três marcações, caso tenha pavio, vai esperar o rompimento das três marcações. Lembrando que a vela que rompe as três marcações precisa obrigatoriamente nascer abaixo da marcação, da primeira marcação. Se ela nascer no meio da primeira ou aqui na segunda, rompendo só uma, não é vela de força. Tem que romper as três por completo. E na vela seguinte, confirmar com uma vela da mesma cor do rompimento. Aí aqui a gente tem a vela de força nesta vela aqui, ó, a que fez o rompimento. E para marcar o canal da vela de força, a gente vai marcar da abertura da vela, não é da ponta do pavio, é literalmente da abertura até o fechamento. Não é do pavio da abertura até o pavio do fechamento. É da abertura até o fechamento. Dessa forma aqui, ó. Este canal aqui é o que chamamos de canal da vela de força. Então aqui, para identificar uma vela de força de venda, a gente precisa saber identificar um fundo. Como eu fiz a marcação aqui da vela de força de compra aqui, eu fiz o topo tendo pavio em ambas as velas, eu vou fazer o exemplo no fundo, não tendo pavio, para ver como é que fica. Então, para identificar um fundo, é o contrário de um topo. Se no topo a vela verde fica na esquerda e a vermelha na direita, no fundo é o contrário. A vela vermelha fica na esquerda e a verde na direita. Dessa maneira aqui, ó. Vermelho na esquerda e verde na direita, fazendo aqui um fundo, ou seja, esse Vzinho aqui, esse teto ao contrário. Aqui no topo é assim que acontece o topo e aqui no fundo é um teto ao contrário. Então aqui, não tendo pavio na abertura da compra ou no fechamento da venda, fica mais fácil de identificar
um fundo. É só simplesmente marcar aqui a abertura da vela de compra, porque automaticamente se a abertura está aqui, o fechamento da venda também está aqui. Então, só precisa marcar a abertura da compra aqui e já era. Esperar o rompimento aqui da marcação. Então, a venda vai nascer aqui, pode fazer um preço quebrado aqui e depois romper. Então, não importa. A não ser que em alguma das velas aqui tenha deixado o pavio. Aí você também vai precisar marcar o pavio. Por exemplo, deixa o pavio aqui no fechamento da venda. Aí você também vai marcar a ponta do pavio do fechamento, porque precisa romper o fundo por completo. Esta vela aqui faz parte do fundo, as duas. Então, se tiver pavio no fechamento da venda e tiver pavio na abertura da compra, você vai marcar tudo que tiver aqui, ó, no fechamento da venda, pavio do fechamento, abertura da compra e pavio da abertura, se tiver. Então, vamos supor que aqui tem o pavio no fechamento da venda, a gente vai esperar o rompimento dessas duas marcações, abertura da compra e pavio do fechamento da venda. Então, rompeu aqui. E agora, o que precisa para confirmar a vela de força? Uma vela da mesma cor do rompimento. Então, fez mais uma vela vermelha aqui, pronto, a gente tem o canal da vela de força na vela do rompimento do fundo aqui, ó. Vela de força de venda. Marca da abertura dela até o fechamento e joga para frente. Não importa se ela tem pavio aqui na abertura, se ela tem pavio no fechamento, se a vela da confirmação tem pavio na abertura, tem pavio no fechamento, não importa. Se ela fez o rompimento do fundo por completo e confirmou a vela da mesma cor, esta vela do rompimento é a vela de força e aqui é uma das confluências mais fortes que a gente tem do operacional. Agora, como que a gente opera a vela de força? A gente já sabe identificar a vela de força de compra e a vela de força de venda. Ambas as velas de força possuem uma força que é como se fosse um ímã puxando o preço para a sua direção. Ou seja, se tem a vela de força de venda aqui, existe um ímã puxando o preço para cair aqui, neste canal aqui da vela de força. E aqui na vela de força de compra, segue-se a mesma lógica. Tem um ímã jogando o preço aqui para cima, caso entre aqui, está tendo uma força maior de compra para operar, certo? Então vamos aqui para o gráfico para explicar de uma melhor forma para vocês entenderem. Por exemplo, aqui no gráfico aqui já tínhamos identificado esta vela de força aqui, porque tem esta vela aqui vermelha na esquerda e essa vela verde aqui na direita, fazendo então este fundo aqui, ó. Se tem um fundo, a gente vai marcar a abertura da vela de compra e o pavio, nesse caso aqui, porque não tem pavio no fechamento da venda, então só marca a abertura da vela de compra, joga para frente, e o pavio da abertura. Nesse caso aqui fez a retirada de pavio, então não precisa. Mas vamos desconsiderar a retirada e vamos marcar o pavio da abertura também. E nesse caso aqui, a vela fez o rompimento por completo e confirmou uma vela da mesma cor na sequência. Então, confirmou aqui a vela de força, marca aqui da abertura da vela até o fechamento, joga para frente o canal da vela de força. E aqui onde está a confluência mais forte que temos. Mas uma coisa muito importante de ser esclarecida aqui é o seguinte: não é porque aqui é uma vela de força de venda e tem um ímã jogando o preço aqui para baixo, que só porque a compra entrou aqui dentro do canal que você vai pegar uma operação de venda aleatória. Não é assim que se usa a vela de força. A vela de força vai ajudar as defesas. Se tiver um ponto de defesa ali e o preço travar, vai ficar mais forte ainda por estar dentro da vela de força. Ou seja, a vela de força potencializa as estruturas que já existem ali. Ela não substitui elas. Outra coisa muito importante também, nesse caso aqui tem uma vela de força de venda. Ela vai influenciar apenas as operações de venda. Se tiver uma operação de compra aqui, você está identificando a vela de força aqui como uma ajuda para pegar uma compra aqui, está errado. A vela de força de venda só vai influenciar as operações de venda e vice-versa. A vela de força de compra só vai influenciar as operações de compra. Agora, caso tenha uma operação de compra dentro de uma vela de força de venda, a vela de força de venda não vai ser um filtro negativo para pegar essa compra. Ela não vai interferir em nada, ela só vai potencializar a venda, nesse caso aqui sendo uma vela de força de venda. E por último, como que eu sei até quando essa vela de força está válida? A partir de que momento eu não uso mais a vela de força? Vamos lá, vamos recapitular as aulas de defesa, que nas 5 defesas que temos no operacional, precisa ter o primeiro rompimento para mudar a polaridade, ou seja, se defendia a compra antes do primeiro rompimento, depois do primeiro rompimento passa a defender a venda.
e depois do segundo rompimento invalida a defesa. Não foi isso que eu falei? Então, na vela de força não é bem assim que funciona. Ó, a vela de força vai estar válida aqui. Esse canal aqui vai ficar válido, vamos jogar até para frente aqui, ó. Ele vai ficar válido mesmo que o preço continue caminhando aqui, ó. Ele desce aqui, aí ele volta, desce, volta. Toda vez que ele volta aqui, ele está sendo influenciado pela vela de força, até que aconteça o rompimento na abertura da vela de força. Ou seja, como aqui é uma vela de força de venda, se uma vela de força de compra fizer isso aqui, passar mesmo que mínimo da vela de força, o primeiro rompimento já invalida a vela de força. Ela não muda a polaridade, ela literalmente anula o canal da vela de força. Um rompimento só. Então, se a venda voltar aqui, ó, as operações de venda no futuro agora não vão fazer efeito perante a vela de força. A vela de força de venda aqui não vai influenciar mais as vendas dentro desse canal, porque não existe mais esse canal. Então, um rompimento só é o suficiente para invalidar uma vela de força. Se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e se você quer aprender esse operacional ao vivo, o link está na descrição do Telegram. Lá acontece 8 lives por dia, de domingo a domingo, lives no Meet, sem delay, sem martingale, com microfone, câmera e chat aberto para ficar melhor o aprendizado. Então, se você quiser tirar dúvidas ali dentro, aprender de uma melhor forma, o link está na descrição para você fazer parte, totalmente gratuito. E nas próximas aulas nós vamos continuar aprofundando nas confluências da lógica do preço. E você vai ver que quanto mais estrutura você aprende, mais fácil fica de ler o mercado. Então, não esquece, seja o seu próprio indicador, aprenda a pensar, não a copiar. Até o próximo vídeo. Falou!